Eu não me via como o tipo de cara que fazia diferença entre as pessoas, pelo menos era o que eu achava. No fundo, sempre imaginei que estava fazendo o meu trabalho direito, protegendo a cidade, mantendo a ordem. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu estava na viatura, rodando pelo bairro que já conhecia bem, aquele tipo de lugar onde a gente sempre tá de olho porque as coisas podem sair do controle rápido. Foi quando vi ela, uma mulher negra, andando sozinha. Era tarde, e eu nem pensei duas vezes antes de suspeitar. Não sei explicar direito, mas na minha cabeça, ela não se encaixava ali. Meu instinto me dizia que tinha alguma coisa errada, como se o simples fato de ela estar ali já fosse motivo suficiente para eu abordá-la. Sem refletir, já fui ligando as luzes e encostando a viatura perto dela. Só que, pensando agora, não tinha nada de estranho no que ela estava fazendo. Ela só estava andando na rua, como qualquer outra pessoa poderia estar. Mas eu não enxerguei assim na hora. Desci da viatura cheio de moral, como se fosse pegar alguém em flagrante. Nem dei tempo para ela falar nada, já cheguei mandando ela encostar na parede. Minha cabeça estava a mil, e aquele negócio de que alguma coisa tá errada dominava tudo. Não pedi desculpas, não perguntei se ela estava bem, só fiz o que achava que tinha que fazer. Enquanto revistava a bolsa dela, ela não falou nada, não reagiu. Só me olhava, meio sem entender o que estava acontecendo. E quanto mais ela ficava quieta, mais eu sentia que tinha que continuar. O silêncio dela me incomodava, me deixava nervoso. Eu não conseguia entender por que ela não dizia nada, por que não tentava se explicar. No fundo, talvez eu soubesse que não tinha justificativa para aquilo que eu estava fazendo. Mas, naquela hora, eu estava mais preocupado em mostrar controle do que em ser justo. Quando desci da viatura, já estava naquele modo automático, como se eu fosse o dono da situação. Ela nem teve chance de falar nada. Eu fui direto, do jeito que a gente é treinado a ser quando acha que está lidando com um problema. Mandei ela encostar na parede, abri a bolsa dela sem o menor cuidado, e nem sequer expliquei o que eu estava procurando. Eu queria mostrar autoridade, queria que ela sentisse que eu estava no controle. Ela não reagiu, nem sequer fez um movimento que pudesse me dar motivo para usar mais força. Só ficou ali, de costas para mim, as mãos contra a parede, olhando o reflexo na vitrine de uma loja fechada. A calma dela me irritava. Não sei se era porque eu esperava alguma resistência ou se, no fundo, eu sabia que estava exagerando. Mas algo nela, aquela tranquilidade, parecia me desafiar de um jeito que eu não sabia explicar. Comecei a fazer perguntas, mas no fundo, eu já tinha decidido que ela era culpada de alguma coisa. "O que você está fazendo aqui?", perguntei, como se andar naquele bairro àquela hora fosse um crime. A voz dela era baixa. "Calma, só tô indo para casa, senhor." Mas, na minha cabeça, aquilo não era o bastante. Continuei com as perguntas, tentando achar uma brecha, algo que justificasse o que eu estava fazendo. "De onde você veio? Por que tá andando sozinha por aqui?" Eu queria que ela me desse uma razão para continuar agindo daquele jeito. Enquanto vasculhava a bolsa dela, olhei de canto de olho e vi que ela estava olhando para mim pelo reflexo da vitrine. Aquilo me incomodou ainda mais. O que ela estava pensando? Que eu era só mais um policial agindo por preconceito? Será que ela já tinha passado por isso antes? Essas perguntas começaram a mexer comigo, mas eu continuei, porque, naquele momento, admitir que eu estava errado não era uma opção. Quando pedi os documentos dela, eu ainda estava naquela postura de superioridade. Achei que era só mais uma abordagem rotineira e que ia terminar do jeito que todas terminam, com a pessoa seguindo o caminho dela e eu voltando para a viatura, sem nenhuma consequência. Ela abriu a bolsa, pegou a identidade e me entregou, sem pressa. Eu olhei o documento sem muita atenção no começo, só para confirmar a foto e os dados. Mas, quando vi o nome, foi como se o mundo tivesse parado por alguns segundos. O nome dela, Beatriz Ferreira, me fez gelar na hora. Não porque ela era alguém com passagem pela polícia, nem nada disso. O sobrenome Ferreira era conhecido, e eu já sabia exatamente de onde. Ela era filha de um dos juízes mais influentes da cidade. O pai dela não só era poderoso, como era o tipo de cara que tinha o poder de arruinar a carreira de qualquer policial com uma ligação. E eu ali, abordando a filha dele como se fosse uma criminosa, só por causa do meu preconceito. O choque veio rápido, como um soco no estômago. De repente, minha mente ficou confusa. Eu comecei a lembrar das notícias sobre o pai dela, das vezes que ele aparecia na TV, respeitado por todos. E agora, ali na minha frente, estava a filha dele,
uma mulher que eu tratei de maneira completamente injusta, só porque eu decidi, sem motivo, que ela não devia estar naquele lugar. Eu me senti pequeno, ridículo. Ela continuava me olhando, calma, como se estivesse esperando ver até onde eu iria com aquilo. Mas, naquele momento, eu já não tinha mais controle de nada. Minha cabeça girava entre o medo do que isso poderia significar para mim e a vergonha do que eu tinha feito. Ali, segurando o documento dela, eu me dei conta de que a situação tinha fugido do meu controle de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. Fiquei sem reação por uns segundos. Olhei para ela e tentei pensar em uma forma de sair daquela situação, mas já era tarde demais. Eu sabia que não tinha como desfazer o que eu tinha feito. Naquele momento, quando percebi quem ela era, algo dentro de mim quebrou. O poder, a postura, o controle que eu achava que tinha simplesmente sumiram. Eu me senti exposto, como se, de repente, fosse eu o culpado ali. E, na real, eu era. O arrependimento bateu de uma vez, como um peso que eu não sabia como carregar. Ela ficou parada, olhando para mim, mas não com medo ou raiva. Era como se ela soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Aquilo me corroeu ainda mais. Eu queria falar algo, pedir desculpas, tentar consertar a situação, mas as palavras simplesmente não saíam. Na minha cabeça, a vergonha já tinha tomado conta de tudo. Eu sabia que tinha errado, e o pior, eu sabia que o erro não era só naquela abordagem. Eu já tinha feito coisas parecidas antes, só que dessa vez, não dava para me esconder atrás de desculpas ou justificativas. Eu agi com preconceito, e ponto final. O que mais me pegou foi perceber que eu estava lidando com uma pessoa real, uma mulher que não tinha feito nada de errado, e que eu tratei como se fosse menos só por causa da cor da pele dela. Quando isso me atingiu, eu comecei a questionar tudo o que eu achava sobre mim mesmo. Sempre me vi como alguém do bem, que fazia o certo, que estava ali para proteger as pessoas. Mas, naquela hora, percebi que a minha visão de justiça estava distorcida, que eu tinha sido guiado por um preconceito que eu nunca tinha reconhecido em mim. Ela continuava ali, calma, esperando eu terminar o que tinha começado. Eu sabia que tinha que soltar ela, devolver os documentos, deixar ela seguir em paz. Mas eu não conseguia me mexer. Tava travado entre o medo do que ela poderia fazer, contar pro pai, me denunciar e o peso da culpa que eu sentia. A cada segundo que passava, o arrependimento só crescia. Eu queria voltar no tempo, fazer tudo diferente, mas era tarde demais. O silêncio entre nós dois era insuportável. Eu queria que ela gritasse, reclamasse, me confrontasse de alguma forma, porque talvez assim eu me sentisse menos covarde por dentro. Mas ela não fez nada disso. Só ficou ali, me olhando, como se já soubesse o que eu estava passando por dentro. E aquilo doía ainda mais, porque eu sabia que não tinha como consertar o estrago que eu tinha feito. Quando finalmente devolvi os documentos para ela, minha mão tremia. Eu tentei agir como se ainda tivesse algum controle, mas era óbvio que não tinha mais. Ela pegou a identidade, colocou de volta na bolsa e, sem dizer uma palavra, começou a se afastar. Aquela calma dela, aquela falta de reação agressiva, me deixava ainda mais desconfortável. No fundo, eu sabia que não importava o que acontecesse dali pra frente, eu nunca ia conseguir tirar aquilo da minha cabeça. Voltei pra viatura meio desnorteado, sentei no banco e fiquei ali, olhando pro volante, sem saber o que fazer. O rádio começou a chiar, chamando meu nome, mas eu nem respondi. Tava me afogando no que eu tinha feito. Eu sabia que aquilo podia ter consequências. E o pior é que eu merecia cada uma delas. Comecei a imaginar a repercussão. Se ela contasse pro pai, eu tava acabado. Minha carreira, minha reputação, tudo que eu tinha construído até ali podia ir por água abaixo. E eu sabia que seria justo. Mas, por mais estranho que pareça, a minha preocupação maior nem era essa. O que me deixava mais perturbado era encarar o fato de que eu não era quem eu pensava que era. Eu sempre me vi como um cara correto, que fazia o trabalho sujo para proteger os outros, mas naquele momento, percebi que o problema estava em mim. Eu não era um herói. Aquele erro não foi uma exceção, foi um reflexo de algo maior, algo que eu carregava há muito tempo sem nunca ter reconhecido. Eu passei o resto da noite patrulhando em silêncio, perdido nos meus pensamentos. As luzes da cidade passavam por mim, mas eu nem enxergava direito. Só conseguia pensar na expressão dela, na forma como ela me olhou, sem ódio, sem medo, como se já soubesse o que eu estava prestes a descobrir sobre mim mesmo. Foi ali que eu entendi o quanto meu preconceito era profundo, e o quanto isso me cegava. Os dias seguintes foram uma tortura.
Cada vez que eu colocava o uniforme, cada vez que subia na viatura, aquela sensação de culpa e arrependimento voltava. Eu não sabia se ela tinha contado pro pai, se ele ia fazer algo contra mim, mas a verdade é que a punição que eu estava enfrentando era interna. Eu comecei a questionar todas as minhas ações no trabalho, cada abordagem, cada olhar que eu lançava para alguém. Comecei a ver o quanto eu julgava as pessoas antes mesmo de conhecê-las, e isso me destruía por dentro. Os dias foram passando, mas o peso daquela abordagem não saía da minha cabeça. Cada vez que eu lembrava do rosto dela, da tranquilidade com que ela lidou com tudo, eu me sentia menor. No início, eu ainda tentava me justificar, pensar que foi uma abordagem como qualquer outra, que eu só estava fazendo o meu trabalho. Mas não conseguia enganar a mim mesmo. Eu sabia exatamente por que tinha parado ela, e sabia que se fosse uma mulher branca, a história seria outra. Eu comecei a perceber o quanto o preconceito tinha moldado minhas ações, não só naquele dia, mas em muitos outros. O problema é que eu nunca tinha me dado conta disso. Sempre achava que estava fazendo certo, que eu era um bom policial, e que minha função era proteger a sociedade. Só que, agora, essa ideia de proteger parecia distorcida. Porque, naquele dia, eu não estava protegendo ninguém. Eu estava atacando, julgando, decidindo quem era certo e quem era errado antes mesmo de ouvir qualquer explicação. E isso vinha de um lugar que eu nunca quis reconhecer, o racismo. Comecei a questionar todo o sistema. A forma como a gente é treinado, como a gente é ensinado a olhar para as pessoas de uma certa forma, como se certas características, como a cor da pele ou o jeito de se vestir, já determinassem se elas são perigosas ou não. E isso não era só uma questão individual. Era algo maior, algo que eu fazia parte sem nunca ter parado para pensar. Cada abordagem que eu fazia depois disso me deixava mais consciente de como eu agia no automático, sem refletir. E isso me assustava. Não era só uma questão de erros pontuais. Era algo estrutural, enraizado, que eu precisava enfrentar dentro de mim. No fundo, o que mais me doía era a percepção de que eu, que sempre me considerei do bem, estava alimentando um sistema de opressão, sem nem perceber. A cada dia que passava, eu me afundava mais nessa reflexão. Será que eu era a pessoa certa para estar usando aquele uniforme? Será que, ao invés de proteger, eu estava contribuindo para piorar as coisas? Chegou um ponto em que eu não conseguia mais ignorar. As coisas dentro de mim tinham mudado de um jeito que não dava para voltar atrás. Mas a grande pergunta era, e eu estava pronto para mudar de verdade? Por que não bastava sentir culpa ou arrependimento? Isso era só o começo. A verdadeira questão era o que eu ia fazer com tudo aquilo que tinha descoberto sobre mim mesmo. Na minha cabeça, eu ficava revivendo aquele dia, aquela abordagem. Como eu cheguei ali? Como eu, que sempre achei que era um cara justo, fui parar naquele ponto de agir com preconceito tão descarado? E o pior, quantas outras vezes eu já tinha feito o mesmo, sem nem perceber? Essas perguntas me consumiam. Eu sabia que a resposta era dolorosa, mas ao mesmo tempo necessária. Se eu queria ser melhor, precisava encarar o fato de que o problema não estava só no sistema, mas também em mim. A mudança não ia ser fácil. Não era só sobre pedir desculpas para ela, ou tentar corrigir aquela situação. Era sobre mudar o jeito como eu via o mundo. Começar a enxergar as pessoas pelo que elas realmente eram, e não pelo que eu achava que elas deviam ser. Mas, sinceramente, eu não sabia se estava pronto para isso. Todo o treinamento, os anos de patrulha, me moldaram de um jeito que era difícil desconstruir. Eu voltei ao trabalho, mas com uma nova visão. Cada vez que eu parava alguém, tentava me lembrar do que tinha aprendido. Tinha dias em que parecia mais fácil, mas em outros, era como se meu instinto voltasse a falar mais alto. A desconfiança automática, o julgamento precoce, essas coisas não desaparecem da noite pro dia. Eu sabia que a mudança seria um processo longo e doloroso. E, sinceramente, às vezes eu me perguntava se eu realmente estava disposto a seguir nesse caminho. Olhando no espelho com o uniforme, comecei a questionar se eu ainda merecia usar aquilo. Será que eu conseguia, de fato, ser um policial melhor? Ou eu ia continuar alimentando esse ciclo de preconceito, mesmo que sem querer? A resposta ainda não estava clara para mim. Mas uma coisa eu sabia, o primeiro passo para qualquer mudança era reconhecer o erro. E isso, pelo menos, eu já tinha feito. Agora, o próximo passo dependia de mim.